O presidente da Ucrânia fez um tour pela Europa e voltou para casa com um presente do Papa Francisco, além de tanques de guerra alemães e modernos mísseis britânicos. A primeira parada de Volodymyr Zelensky foi no Vaticano. Saiu da Basílica com uma escultura de ramos, simbolizando a paz. O resto da viagem foi pautado pela guerra. Ouviu promessas de apoio dos governos da Itália e da França. Na Alemanha, se encontrou com o chanceler Olaf Scholz para receber os tanques Leopard 1. Mas a melhor das ofertas foi a do Reino Unido. O primeiro-ministro britânico Rishi Sunak oficializou a entrega de mísseis inteligentes, capazes de voar a 800 km/h. E já que é sobre a Europa, é para lá que a gente vai conversar com o nosso correspondente Luca Bassani. Luca, a gente acompanhou ao longo da semana, então, esse pinga-pinga do Volodymyr Zelensky. Itália, França, Alemanha, Reino Unido, voltou com armamentos, promessas de ajuda. Agora eu queria te perguntar, como é que você olha, falando resumidamente, desse passeio, né, no melhor sentido da palavra, do Zelensky pela Europa Ocidental, o que ele ganha de capital político, por exemplo? Boa noite, Marcelo, a todos que acompanham esse JP Internacional. A viagem do presidente Zelensky foi bastante emblemática e uma viagem também bastante esperada, já que o ano passado, a primeira viagem que o Zelensky fez oficialmente para uma nação estrangeira durante o período de guerra foi para os Estados Unidos e, portanto, os países europeus que tanto receberam refugiados e que também têm amargado as altas inflações, os baixos índices econômicos por conta da guerra da Ucrânia, a queda do comércio com a Rússia, ficaram se sentindo deixados de escanteio. Portanto, essa visita, esse tour pelos países aliados ocidentais foi algo muito bem recebido. O Zelensky, como a reportagem já disse, esteve na Itália, principalmente inicialmente no Vaticano, se encontrou com o Papa Francisco, que tem sido um daqueles que tenta intermediar todo esse conflito, falando até com o sacerdote da Igreja Ortodoxa Russa, para que convença o presidente Putin a voltar à mesa de negociação. Até agora, todas essas iniciativas não tiveram o efeito desejado, mas o principal dessa viagem vem através do apoio bélico que Zelensky conseguiu assegurar tanto da Alemanha quanto do Reino Unido. Nós sabemos que a Itália, a França também tem um capital econômico muito importante, um capital político, sendo nações do G7, de conseguir passar mais pacotes de sanções econômicas e até mesmo garantir ajuda humanitária para a Ucrânia na sua reconstrução. Só que na indústria bélica nós sabemos que nos países ocidentais há 3 países que são fundamentais: os Estados Unidos, obviamente, a Alemanha e o Reino Unido. E Zelensky voltou à Ucrânia com um belo pacote anunciado por essas nações de tanques, outros blindados, além, é claro, de milhares de munições que serão utilizadas nessa famosa e esperada contra-ofensiva de primavera. Muitos acreditam que ela não será anunciada oficialmente, simplesmente começará de maneira espontânea, até com parte da sua estratégia, do elemento surpresa, para evitar qualquer tipo de pensamento dos russos adiante, para que possam evitar este movimento. Nós vemos então que no caso dos britânicos, os armamentos, os mísseis doados já começaram a surtir efeito, principalmente porque os britânicos e os americanos doaram sistemas de defesa antiaérea. Durante essa última semana nós tivemos fortes ataques a toda a Ucrânia, não só a capital Kiev e a sua periferia, mas também a cidade portuária de Odessa. Ataques com mísseis de cruzeiro e também drones de fabricação iraniana, mas que, segundo o Ministério da Defesa ucraniano, não tiveram sucesso por conta do moderno sistema de defesa antiaérea que conseguiu interceptar esses mísseis antes mesmo deles chegarem em seus locais de destino, em seus alvos. Portanto, a Ucrânia tenta se mostrar resiliente, tenta se mostrar forte e atualmente também acompanhando a reunião do G7 com um novo pacote de sanções anunciado contra a Rússia, mostrando que não vão exportar mais itens industriais fundamentais para a indústria bélica do país. O presidente Zelensky sai com um capital político melhor do que estava no começo do ano. Essas viagens que têm acontecido agora de maneira mais frequente, ele sempre partindo através da Polônia, já que o espaço aéreo ucraniano continua fechado, tem se mostrado presente também no Parlamento Europeu, esteve em Bruxelas, também falou em diversos parlamentos aqui na Europa de maneira presencial, tanto em Berlim quanto em Londres. Portanto, ele está tentando assegurar esse apoio
dos seus aliados ocidentais da OTAN por mais tempo, porque nós sabemos, e muitos analistas já deixam bastante claro, que essa guerra será longa. Muito provavelmente, por mais alguns anos, nós continuaremos aqui falando desse conflito e de todos os seus efeitos no mundo. Luca, queria pegar 2 trechos que você comentou aí, capital político e G7. É o que tudo indica, nesse final de semana acontece então a reunião das 7 maiores democracias do mundo, acontece em Hiroshima, no Japão, e muito provavelmente o Zelensky apareça lá como um convidado especial surpresa. O que a gente pode esperar de conversas paralelas que o Zelensky tenha aí com governos do G7? Olha, Marcelo, o que é interessante nós percebemos dessa edição do G7 é que muitas nações emergentes importantes também foram convidadas. Entre elas está o Brasil, o presidente Lula está em Hiroshima, no Japão, além, é claro, da Indonésia e da Índia. Nesse sentido, vemos 3 nações de grande população que estão crescendo a sua economia e que têm se mantido de maneira neutra neste conflito. Zelensky está tentando, neste novo ano de guerra, arrecadar mais capital político dos países neutros, dos países não alinhados, para que possa também mostrar o isolamento da Rússia. Nós sabemos que todas as nações do G7, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, França, Alemanha, Itália e também o Japão, já estão naturalmente alinhados com a causa ucraniana, têm ajudado com dinheiro e também com envio de armamentos, têm sancionado a Rússia em todas as instituições financeiras das quais fazem parte, mas o interesse dele é expandir toda essa ajuda. Obviamente que nós sabemos que no aspecto da produção industrial de armamentos, os países do G7 são fundamentais e ele pretende continuar tendo esses aliados por mais tempo, mas também conseguir a visibilidade internacional para arrecadar ajuda e pelo menos no sentido da ética da geopolítica, que países não alinhados também condenem a invasão territorial de um país terceiro por uma nação vizinha. É realmente esse o seu intuito. Não sabemos se oficialmente ele fará algum pronunciamento, mas muito se diz nos bastidores que isso é possível e nós, como sempre, estaremos acompanhando e atualizando a nossa audiência aqui da Jovem Pan News. Obrigado, Luca, pelos teus esclarecimentos. Como você falou, infelizmente a guerra não tem data para acabar. Que bom que a gente pode contar com os teus conhecimentos e a tua cobertura aí da Europa. Boa noite, Luca. Obrigado mais uma vez. E falando de armamento, eu quero apresentar a vocês aqui Luiz Kawaguchi. Obrigado pela presença aqui. O Kawaguchi, que é um habitué da nossa programação, é jornalista da Gazeta do Povo e também um estudioso dos assuntos internacionais, vai nos ajudar a entender um pouco do que o Luca Bassani falava, da importância e a capacidade desse equipamento que o Zelensky foi buscar na Europa Ocidental. Kawaguchi, eu preparei aqui junto com a nossa equipe do Departamento de Arte uma explicação. O tanque Leopard, né, primeiro, que vem da Alemanha. Fala um pouco dele, né? Aqui eu sintetizei algumas informações importantes. Canhão de 120 milímetros, capacidade de disparo de 42 projéteis, é um monstro de 55 toneladas, vazio. Quando armado, vai para 62 toneladas, tem uma imensa capacidade de combate. Fala um pouco sobre esse equipamento e como é que isso aqui pode vir a mudar o cenário da guerra. Esse tanque aqui, o Leopard, ele tem 2 versões. A versão mais antiga, que foi anunciada agora, uma liberação de um lote da versão mais antiga, que é o Leopard 1. Até o Brasil tem esse tipo de tanque. Agora, o Leopard 2, que é o mais moderno, também está sendo liberado. E o que aconteceu? Esse tanque ele é projetado para destruir tanques soviéticos. Então, o Leopard 2, que é a versão mais avançada desse tanque aqui, acredita-se que um só tanque desse seja capaz de destruir de 10 a 15 T-72. Ele vai lutar de igual para igual com um outro tanque russo que chama T-90. Só que o T-90 ele quase não está presente dentro da linha de frente. Ele é uma quantidade muito, muito menor. Então esse aqui é praticamente um matador de tanques soviéticos. Eu queria chamar a atenção, tem aqui um sistema de disparo digital que permite alcançar alvos móveis até 5 quilômetros de distância. E como o Kawaguchi pontuou, o Leopard, ele é uma tecnologia, originalmente falando, de 1979, né? Exato. Mas não é esse tanque, quer dizer, houve modernizações e o Zelensky está recebendo entre o lote algumas versões mais atualizadas. Autonomia de 500 quilômetros. Para um monstro que pesa 60 toneladas, é bastante coisa, né, Kawaguchi? Com certeza. Para você ter uma ideia,
a Rússia tem alguns sites que são organizações não governamentais que acompanham as perdas de equipamento russo e ucraniano. E eles só contabilizam o que tem foto de tanque que foi destruído. A Rússia já perdeu mais ou menos 2.000 tanques de guerra durante esse conflito. E a gente fala tanque de guerra, um veículo como esse daqui, que é um carro de combate. Se a gente falar em blindado, o público pode olhar, vai ver aquele carro com canhão, todo blindado, vai achar que aquilo é um tanque, mas não necessariamente, tem diversos tipos de blindados. Esse é o tanque de guerra, carro de combate, a Rússia perdeu uns 2.000, mas se você somar todos os blindados, a Rússia já perdeu mais de 5.500. Quer dizer, quando a gente vê essa lagarta aqui, a gente pode chamar de tanque. Agora, carro de combate blindado, ele também tem umas versões com pneus, né? Em geral, sim. Os tanques de guerra, todos eles têm essa lagarta. Agora, tem carros de combate que também possuem lagartas, e aqueles que a gente vê com pneu, tem dois tipos, ou que são blindados de reconhecimento, blindados de infantaria e blindados de transporte de tropas. Esses, a Rússia perdeu mais ou menos de 3.000 a 3.500 até agora. Quer dizer, é uma perda bastante expressiva. Lembrando que a gente está assistindo aí há 1 ano e 3 meses, uma guerra assimétrica, né? Uma capacidade de combate, teoricamente, da Rússia muito maior do que a Ucrânia. A gente já vê pela diferença de território. Uma questão, os britânicos, eles também estão dando munição que é munição radioativamente ativa. Então, isso torna o tanque mais ainda letal. Para os tanques de design soviético, você nem precisa ter carga explosiva dentro daquela munição. Só a velocidade que ela vai com esse urânio ativado, não é radioativo, mas é urânio ativado, já perpassa essa blindagem como se fosse manteiga, assim. Bom, falando dos britânicos, passo agora aqui para a segunda página, que aí nós temos realmente talvez um divisor de águas da guerra, né? Esse míssil Storm Shadow. Fala um pouquinho pra gente, Kawaguchi. Esse míssil, ele é capaz de atingir alvos a mais de 250 quilômetros de distância. Até então, o míssil mais capaz que a Ucrânia usava era o HIMARS, o lançador de mísseis de alta mobilidade, e ele alcançava 80, 90 quilômetros de distância. Com esse aqui, vai ser 250. Então, o que acontece? Você consegue atingir muito mais profundamente dentro da linha russa. Com os HIMARS, que eram esses que chegavam a 90 quilômetros de distância, a Ucrânia já conseguiu fazer a contraofensiva do ano passado e retomou uma grande parte dos territórios que tinham sido perdidos. Então, com esse míssil, é muito provável que os ucranianos consigam acertar centros de controle, depósitos de munição e depósitos de combustível da Rússia, o que vai tornar bastante difícil aí para os russos lidar com essa contraofensiva. E um detalhe é que ele tem que ser lançado por um avião de caça. E eles tiveram que fazer uma adaptação para que aqueles aviões de caça da era soviética eles conseguissem carregar esse míssil. Então muita gente achou que isso não ia ser possível. E, Marcelo, isso daqui é uma quebra de tabu. Porque no começo da guerra ninguém imaginava que as potências ocidentais iam mandar esse tipo de armamento. Porque, em tese, a Ucrânia consegue atacar o território russo com isso. Só que existe uma pressão diplomática para que eles não façam isso. Então, você imaginar, no começo da guerra, a Alemanha mandou capacetes para os ucranianos. Que mudança, né? Quebrou um tabu, né? Com certeza. Luiz Kawaguchi, muito obrigado pela tua presença aqui, pelos teus esclarecimentos. Repetindo aí o que o Luca Bassani falou agora há pouco, infelizmente a gente tem um cenário de guerra sem previsão de terminar e o Kawaguchi vai continuar nos ajudando a entender esse cenário.